Olá, eu sou Frei Márcio do Carmo de Paiva, carmelita descalço da província do Sudeste do Brasil. Eu sou natural da cidade de Carapicuíba, região da Grande São Paulo. O Carmelo nasce na igreja como uma família religiosa com o objetivo de anunciar ao homem de cada tempo da história, a proximidade de Deus ao homem e a mudança radical que essa proximidade causa na vida da pessoa que desperta para Deus. Então nós buscamos isso na vida de oração, no trato pessoal com Deus, na consciência de nos sabermos amados pela pessoa de Deus e no desenvolver desse trato de amizade, dessa relação de amor. A partir dessa experiência de amizade com Deus, nós vamos moldando as nossas relações com o próximo, conosco mesmo, com as coisas do mundo. E esse carisma me apaixonou, eu me senti cativado por essa missão do Carmelo, de fazer com que o homem tenha consciência da proximidade que Deus tem dele. E que para encontrar a si mesmo não há outro caminho, se o homem quiser verdadeiramente descobrir a si, não há outro caminho que passar por Deus. No caminho até Deus que encontramos a nós mesmos. Então eu assumi isso também como missão. E hoje estou aqui como frade carmelita. Na minha fragilidade, na minha condição, buscando sempre, nessa experiência de oração, buscar ser um testemunho que fale com a vida, que mostre às pessoas, que revele às pessoas, o que desperte no coração de cada um, o interesse ou a curiosidade mesmo que seja, de saber por que esse diferencial na vida. É a experiência que vivemos do amor de Deus no trato de amizade, na oração, como define Santa Teresa de Jesus. Quem não conhece a vida de um vocacionado de perto, talvez deve se perguntar, será que a pessoa já nasce destinada para aquilo? Com isso eu queria contar um pouquinho da minha experiência antes de ser frade carmelita descalço. Eu fui um jovem que não era de frequentar muitas festas, de sair muito, não era um jovem das noitadas, mas eu tinha minha roda de amigos, nos encontrávamos no ambiente do nosso bairro mesmo, às vezes nós programávamos passeios juntos, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estar em família, então nunca fui muito de sair. Junto a essa vida familiar, um projeto que todo pai e mãe incitam o filho traçar, que é o da vocação profissional, eu sempre tive um sonho de ser engenheiro. Então, o meu pai sempre me animou a que eu desde cedo buscasse formação para isso. Então, desde os 14 anos eu comecei a frequentar cursos que pudesse me dar um direcionamento de que área profissional eu deveria assumir, como engenheiro daí no caso. Então eu comecei por um curso básico de informática, depois ao término desse curso, quando iniciei o ensino médio, eu também comecei uma formação técnica profissional na escola Senai. Então no Senai eu fiz um curso de metalurgia. E foi no curso de metalurgia que eu comecei a
fortificar, fortalecer, a solidificar uma identidade profissional. Então pronto, eu quero ser engenheiro. Então eu quero ser um engenheiro metalúrgico. Então fiz todo o período do Senai, os 3 anos. Durante o curso nós vamos conhecendo algumas empresas. Então comecei a fazer um estágio, consegui um primeiro emprego em uma empresa da área. E quando eu estava para me formar no Senai, eu também consegui um outro grande, não digo assim um grande feito, né, mas uma grande conquista, que foi passar no vestibular para engenharia. Então eu fui aprovado no vestibular da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, em São Bernardo do Campo. E então lá eu comecei a realizar o meu grande sonho, que era de ser engenheiro. E foi um fato engraçado que aconteceu na aula inaugural. Os professores perguntavam, né, das diversas áreas, né, quem é que quer ser engenheiro civil, né? Aí o número de pessoas levantava a mão. Quem é que quer ser engenheiro mecatrônico, que era uma coisa que naquela, não é que faz muito tempo, né, mas que naquele período estava assim, né, em efervescência, e a maioria dos calouros levantaram a mão. E quando o professor, que era da área mesmo, perguntou com todo entusiasmo, quem quer ser engenheiro metalúrgico? Aí eu levantei a minha mão e olhei para os lados e eu vi que só tinha eu de mão levantada, né? Mas era o meu sonho, né? Ser engenheiro metalúrgico. E então eu segui por algum período na faculdade, mas enquanto estudava também trabalhava, né? Eu sou de uma família humilde, então eu sempre tive que correr atrás das coisas, né? Aprender a conquistar as coisas com suor, né? Com o próprio suor, graças a Deus. Isso eu trago como um valor para a própria vida. E então eu tive de abandonar esse meu grande sonho, né? Pelo menos por um tempo. E foi então depois disso não depois disso, mas nesse período também, que eu fazia o meu discernimento do meu engajamento na igreja, foi que eu vi que Deus parecia que estava encaminhando as coisas, né, para que eu pudesse abraçar de uma maneira mais concreta a proposta que Ele vinha me fazendo aos poucos, e eu com muita resistência ia prorrogando, mas os fatos da vida foi me conduzindo também para isso. Então eu não vejo isso como algo negativo, né? Essa não conquista desse sonho. Acho que foi uma experiência muito positiva, mas eu sei que Deus também tinha um plano nisso tudo, né? Eu pude fazer amigos, conhecer realidades novas, pude crescer como pessoa humana, pude crescer também como cristão, e assim, né, aos poucos fui me deixando seduzir pela proposta de Deus até abraçá-la de maneira mais concreta, né, entrando realmente na vida religiosa. Talvez vocês estejam curiosos para saberem como é o cotidiano da vida de um frade, né? Como que é a vida dentro do Carmelo masculino, do Carmelo descalço masculino. Então a vida do frade, o seu cotidiano, ele se desenvolve sobre alguns pilares, que é a oração, a vida fraterna, o trabalho comunitário e o estudo pessoal, ou estudo, mesmo pessoal ou comunitário. Toda família religiosa na igreja, todo religioso, todo consagrado ou consagrada, abraça o compromisso de dedicar algumas horas de oração pela igreja. Essas horas elas são distribuídas ao longo do dia e se chama liturgia das horas. Então nós começamos o nosso dia
rezando laudes. Então logo cedo os frades despertam, se encontram na capela e vão rezar os salmos, os hinos, preces pela Igreja Universal, pela Igreja presente em todo o mundo. É específico nosso, sempre depois, geralmente de laudes e vésperas, que é a oração da tarde, um momento de oração mental. Isso é específico do Carmelo Descalço. Isso foi acrescentado em nossa vida quando Santa Teresa reformou a Ordem do Carmelo no século XVI. Então os frades permanecem na capela e em silêncio meditam na palavra de Deus, meditam a sua própria vida, a sua relação com os irmãos, com os irmãos da comunidade, medita o que é específico da vida, aquilo que Deus traz ao coração no momento em que você se decide a estar com Ele ali a sós. Mesmo que estejamos todos na capela, nós chamamos oração mental, você reza recolhido, no interior de si mesmo. Então é o momento de estar a sós com o Senhor. Na nossa comunidade de teologia, logo após o café, os frades vão para a faculdade. Estudamos na PUC Minas. E aí nós ficamos na faculdade em estudo até próximo ao meio-dia, retornando à comunidade. Sejam os estudantes como os outros frades da comunidade se reúnem para rezar a oração do meio-dia, que é conhecida também como hora média. Então rezamos a hora média, fazemos um breve instante de exame de consciência, fazendo uma revisão daquele período do dia que se passou, sempre buscando ter o coração purificado para estar constantemente na presença do Senhor. Então almoçamos, como todo bom ser humano, como todo bom cristão, e a comunidade, logo após o almoço, se reúne para o recreio comunitário. É um momento em que a comunidade se encontra para se confraternizar, para partilhar as experiências do dia, assistir o jornal, nos atualizar nas notícias. E logo após, então, daí nós temos um período ao longo do dia de estudo pessoal. Então cada um, no recolhimento da sua cela, vai estudar aquilo que lhe é necessário, de acordo com a sua necessidade da academia. Então, novamente, às 17h30, a comunidade se reúne para rezar a oração da tarde, que é a oração das vésperas. Então rezamos a oração das vésperas e logo após a oração das vésperas nós temos novamente mais um tempinho de meditação, de oração mental, que é aquele recolhimento no estar sós com Deus. Jantamos, participamos da Eucaristia, temos missa todos os dias, participamos da Eucaristia junto com o povo na nossa paróquia e depois da missa nos encontramos mais um momento para um recreio comunitário, para nos confraternizarmos, estarmos unidos ali em comunidade. E depois do recreio comunitário, nós temos a última oração do dia, que é a oração das completas. Então, novamente nos encontramos na capela, rendemos graças a Deus pelo transcurso do dia, pedimos também pela vida daquelas pessoas que se confiam às nossas orações. Então encerramos o nosso dia. E uma outra característica do Carmelo é a observância do silêncio.
né? Porque é no silêncio que nós podemos ouvir a voz de Deus falar forte ao nosso coração. Então nós fazemos o chamado grande silêncio, que depois da última oração do dia, até a primeira oração do dia seguinte, daí nós conservamos o silêncio. Se tivermos que conversar com algum irmão dentro do convento ou no corredor, a gente já fala em tom mais baixo, né? Para preparar o coração. Nós temos na nossa regra, né, o mandamento de estar dia e noite meditando na lei do Senhor. E o silêncio ajuda a disposição do coração para meditar a lei do Senhor. O carmelita, mesmo enquanto dorme, ele está rezando, ele está meditando. Consiste o apostolado do carmelita, sua missão, o seu trabalho. O Carmelo Descalço, dentro daquele seu grande objetivo, que é o nosso carisma, de levar as pessoas ao encontro com Deus, nós fazemos isso em alguns campos de trabalho. O primeiro deles é através da difusão da nossa espiritualidade, dentro daquilo que a igreja espera de um carmelita, em nossos centros de espiritualidade, que são nossas casas de retiros, onde nós acolhemos grupos, né? Sejam grupos de religiosos consagrados, sejam grupos pastorais de paróquias, sejam mesmo padres, que vêm até as nossas casas de retiro para um momento de oração, para um reabastecimento da sua fé, da sua experiência de Deus, para um aprofundamento espiritual. Outro campo nosso também de apostolado é o das paróquias, junto ao povo. Então nós, na nossa província sudeste do Brasil, nós temos algumas paróquias, são 4 paróquias que os frades administram. Então nas nossas paróquias, no nosso modo próprio de ser, como carmelitas descalços, exercemos o apostolado, desenvolvendo na paróquia o trabalho pastoral, administrando os sacramentos, atendendo o povo em confissão. Um outro apostolado específico nosso que nós realizamos, seja nas paróquias, ou seja mesmo nas nossas casas de retiro, é a orientação espiritual. Nos colocamos à disposição daquelas pessoas que desejam ter um guia para acompanhá-las no seu caminho espiritual, né? Cada um tem o seu caminho pessoal, mas é bom ter um guia que nos oriente, que vá nos dando pistas para que nós possamos trilhar um caminho seguro. Santa Teresa, quando reformou o Carmelo, no século XVI, ela pensou em que tivesse frades também reformados para dar assistência aos monges. Então nós seguimos, desde a reforma até os dias de hoje, a assistência às nossas monjas, né, nos carmelos espalhados pelo Brasil afora. Então os frades costumam ir até o Carmelo e em uma visita fraterna às nossas irmãs, nós partilhamos a nossa experiência de vida, nós ajudamos as monjas no aprofundamento espiritual, doutrinal, sobre a vida da igreja. Também atendemos as monjas em confissão, orientação espiritual e vamos estreitando os nossos laços de fraternidade porque somos uma única família. Márcio da Virgem do Carmo, para viver fielmente no mistério de Jesus Cristo com a Virgem Maria, perante os irmãos aqui presentes, em vossas mãos, Frei Geraldo Afonso de Santa Teresinha, consagro-me a Deus Todo-Poderoso, com os votos de castidade, pobreza e obediência para sempre. Tê-lo amor chagado,
esteja ferido, mas chora por pensar que é esquecido. Que só o pensar que está esquecido por sua bela pastora é dor tamanha que se deixa maltratar em terra estranha, seu peito por amor muito dolorido. E disse o pastorinho, ai, desditado, de quem do meu amor se faz ausente. Então, neste momento, eu gostaria de fazer um convite a você jovem. Eu também sou jovem, eu sei que essa fase da nossa vida é marcada por uma série de inquietudes. A gente quer buscar respostas, mas não respostas superficiais. Nós queremos encontrar respostas profundas e autênticas sobre os nossos anseios. Isso acontece comigo e eu sei que acontece com você também. Então eu digo para você que, olha, se você quer encontrar resposta segura, autêntica, se você quer uma experiência com a verdade, deixe-se experimentar com Jesus Cristo. Não tenha medo de viver a experiência com Ele, de querer viver uma experiência radical, autêntica. Esteja preparado para se deixar transformar pela experiência com o Senhor. E parafraseando o Papa Bento XVI, quando esteve no Brasil, em 2007, ele disse aos jovens: jovens, não tenha medo de um encontro com Jesus Cristo. Ele não vai te tirar nada, mas vai te dar tudo. Então é isso que eu digo para vocês. Se você quer encontrar uma experiência verdadeiramente autêntica de vida, deixe-se encontrar com Jesus. Vá ao encontro dele e descubra no interior de si mesmo essa experiência que eu vivo enquanto carmelita. Buscar Deus que está no meu interior e no encontro com este Deus interior eu me abro às realidades externas de Deus, a experiência fraterna com as pessoas, a experiência do trato com os bens materiais, do trato seguro. É um caminho seguro e eu digo a vocês que vale a pena. E se mais ainda você quer viver essa experiência de um grande encontro com a verdade, como um carmelita descalço, eu te convido, venha nos conhecer, venha participar de um dos nossos grupos de pastoral vocacional.